respondendo, disse-lhe: Deus disse. É Jesus falando. Estamos clamando. E assim diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, uma palavra aí, mas cercanias só quer dizer proximidades, tá, queridos? Não é nada mais do que isso. Clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorra-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou, grande é a tua fé que está aqui hoje. E desde este momento, você foi curado, você foi abençoado, ou você liberou cura no nome de Jesus, como foi profetizado aqui há 5 minutos atrás. É o que o Senhor falou, profetizou. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, esta é a tua palavra, Pai. Muito obrigado, ó, porque o Senhor fala aos nossos corações. Pai, nos direciona, ó Pai. Usa minha boca como instrumento ao teu povo nesta tarde, ó Pai. E que a bênção do Senhor seja derramada e multiplicada no nome de Jesus. Poder assentar. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós começamos aqui, Jesus estava lá na Galileia. E ele foi para Tiro e Sidom. Sidom era uma cidade grega, dos feninos. O que aconteceu? Jesus estava lá, no meio do teu povo. Só que Jesus começou a ser chacotado, perseguido. Eles queriam pegar Jesus, o próprio judeus, o próprio povo escolhido de Deus. Então Jesus foi lá, partiu, ele foi passou por Cafarnaum. Cafarnaum, quando a gente lembra, foi um dos grandes milagres, e uns grandes milagres de fé e de amor ao próximo. Quando a gente intercede pelas pessoas, quando nós tiramos a nossa vida e colocamos a favor de outro, o amor é o princípio, o que Deus falou. Amai o próximo quanto a ti mesmo. Quem lembra do milagre que aconteceu lá em Cafarnaum? Um paralítico foi curado. E como é que ele foi curado? Exatamente. Ele não conseguia chegar até Jesus. Ele precisava da ajuda de alguém. Nem o povo conseguia levar ele para Jesus. Aí os amigos dele se reuniram. Foram por cima da casa. Imagina a gente estar orando aqui, pedindo a bênção, Deus liberando a bênção. De repente desce uma cama do telhado. Eles abrem um buraco. A Bíblia fala que eles abriram um buraco no teto. E desceram paralítico. Mais do que a cura. Mas pensa bem, aqueles amigos enfrentaram todos. A Bíblia não fala que os amigos foram curados. Mas a palavra do Senhor fala que o amor ao próximo provê todas as coisas. Olha só o que nós fizemos aqui no começo. Nós começamos a abençoar, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida da Cristina. Nós começamos a interceder sobre a cura. E é assim que Deus age. Deus responde ao amor. Às vezes, nós sempre colocamos a nossa vida, os nossos problemas em primeiro lugar. Mas o que está do lado é muito maior e esquecemos.
Mas como eu dei meu testemunho aqui semana passada, nós temos que olhar para o próximo, porque a nossa vida, a sua vida já é abençoada, você já é eleita, você já é escolhida do Senhor, sobre a tua vida não há maldição, sobre a tua vida não há encantamento. Então Deus, você quer como instrumento, Deus te capacita, Deus te instrui para ser um abençoador, porque no meu nome curarás. Quem crê nisso? Quem crê que agora que orou e a Cristina foi curada? Eu creio. Eu creio que vocês fizeram isso. Eu creio. Então vocês é um povo eleito. E aquele homem desceu. E Jesus foi lá para Tiro e Sidom. Tiro e Sidom hoje está lá no Líbano, Palestina. O que acontece? Sidom e Tiro eram cidades ricas. Os navios saíam de lá, grandes comércios, a navegação. E isso trouxe o povo que a soberba. Nós não precisamos de ninguém. Eram os gregos, os gentios, inimigo dos judeus. Por quê? Porque eles se achavam autossuficientes. O que Jesus ia fazer lá? Naquela cidade? Por quê? Podia ir para outras bandas. Se ali no meio do povo dele ele já estava sendo perseguido, ele foi lá para uma cidade onde já é declaradamente inimigo dos judeus. E a palavra diz assim: eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas proximidades clamou dizendo, olha aí, a primeira expressão que a gente fala, clamou dizendo, quem que era aquela mulher? Uma cananeia. Ela era um dos gentios, também considerada inimigo de Deus. Inimigo do povo de Deus. Mas clamou, ela acreditou que Jesus tinha um poder. Ela acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Era o Messias, o enviado para libertar o povo, para libertar os cativos, como ele fez com vocês. Um dia ele veio e sobre a tua vida ele tirou todo o peso. Ele estraçalhou as algemas que prendiam vocês, que prendia a mim e me libertou da mesma forma. É assim que a Bíblia fala, que aquela mulher no meio de tantas coisas, ela foi e ela não queria pedir para ela. Ela ia clamar por uma pessoa, por um parente bem, mas bem próximo. Mas ela foi lá. Ela podia ser da mesma forma, apedrejada, porque era da cidade, ela era do meio deles. Mas ela foi buscar Jesus, porque Jesus estava ali perto. Jesus saiu da cidade dele e foi ao encontro daquela mulher. A Bíblia fala que ele sabia que ela ia procurar. Da mesma forma, Jesus vem ao seu encontro. Quando você levanta a tua voz, sobre qualquer situação, sobre qualquer coisa, ele sai de onde está. Ele vai ao teu encontro. É o clamor do povo dele. Não importa o teu problema. É familiar, é emocional, é profissional. Quando você abre a tua boca e clama, ele está ao teu encontro. E a Bíblia fala que Jesus foi primeiro. Então, antes de você abrir a tua boca, Jesus já foi ver o teu problema. Jesus já foi interceder ao Pai, porque Jesus é o nosso advogado fiel. Ele já sabia, ele já estava em prontidão para ir até você quando você o chamasse. Ele já estava esperando. Às vezes, alguns aqui entraram achando, eu vou lá. Vou lá numa quinta-feira à tarde, vou clamar. Mas o que Jesus está falando é que ele já te esperava aqui. Ele já tinha uma bênção separada para a tua vida. Ele já tinha uma resposta para a tua dificuldade. Ele já liberou uma bênção, porque Jesus te chamou. Se ele está aqui, é porque ele já tem a bênção própria para você. A tua bênção é única. A tua bênção não pertence a ninguém. Jesus tem uma bênção
para cada um. Não é bênção em comboio, não é bênção assim para quem quiser pega, não. Você tem a sua bênção, você tem a sua bênção, você tem a sua bênção, tem a sua bênção, cada um tem a sua bênção. Deus já preparou o coração de cada um. E fala lá, mas ele não respondeu palavra. Olha o silêncio de Deus. Às vezes nós ficamos incomodados porque nós estamos clamando e Deus não responde. Ou nós achamos que Deus não responde. Mas se Deus saiu de lá para estar conosco, Ele não saiu à toa. Agora olha que maravilha. O próprio Jesus, Ele sai lá da majestade dEle, da glória dEle, para estar ao teu lado. Ele fica olhando para você, você clamando, clamando, mas Ele está lá, em silêncio, do teu lado. Logo de manhã, quando nós falamos aqui da vitória, né? Nós lembramos do hino da vitória, mas também nós lembramos daquela canção que fala, quando Deus está no silêncio, é que Ele está trabalhando. E muitas vezes, o trabalho é no nosso coração. É porque Deus precisa que você trate o seu coração. Muitas vezes nós temos que ter cuidado com os nossos pedidos. O que vamos pedir. A certeza que vamos pedir certo. Mas essa certeza que nós temos, que tudo vai dar certo, é o que fala aqui. Jesus está ao teu lado, te escutando, no silêncio, esperando a hora certa para operar, esperando a hora certa para liberar o milagre. Porque se você não está preparada, o teu milagre não vai chegar naquela hora. Mas a certeza que nós temos, que nós já temos o milagre nas nossas mãos. Nós não incomodamos com o tempo. O tempo não tem significância. Porque Jesus andou até você. Jesus caminhou até a sua vida. Jesus olhou pela tua intercessão, pelo teu clamor, pela tua dificuldade e desce do trono de glórias. É o silêncio de Deus. E os discípulos chegando ao pé deles, rogaram-lhes, dizendo, despede-a a quem vem gritando atrás de nós. Muitas vezes, nós fazemos a mesma coisa. Ou muitas vezes somos nós que estamos gritando, Jesus, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Mas às vezes nós escutamos uma palavra lá, está gritando por quê? Por que você vai na igreja? Não, fica aqui. Por que você vai buscar? Às vezes nós escutamos isso de uma pessoa querida, de uma pessoa que está perto da gente. Escutamos de um pastor, não, volta para casa, de um amigo. Mas a nossa certeza, a nossa confiança é no Senhor Jesus. E nós vimos aqui o primeiro princípio. Essa mulher, ela foi persistente. Jesus foi andando. Os discípulos não queriam ela. Os discípulos falavam, Jesus, despede essa mulher. Mas essa mulher, como vocês hoje, perseverou. Perseveraram na luta. Perseveraram na batalha. Perseveraram no caminho. E Jesus a escutou. Por isso, amigos, que o deserto na vida de vocês é passageiro. Por isso que a situação, o problema é passageira. Não importa o que eles vão falar. Eles são os homens, mas nós estamos com aquele que desceu dos céus, que abriu a janela do céu sobre as nossas vidas e derramou a unção na vida de vocês. Nós estamos com aquele, com Deus único e verdadeiro. Ele desceu e abriu todas as janelas para que podemos receber as bênçãos celestiais. Essa é a certeza que nós temos. Então não importa. E ele respondendo, disse-lhe, Deus disse. É Jesus falando com a tua vida. Estamos clamando e Jesus está respondendo. Às vezes nas mínimas coisas. Às vezes estamos com o coração duro, não conseguimos entender a palavra. Mas Deus está falando. Não importa a situação. Quando você clamar na minha vida, eu escuto. E eu respondo. A palavra fala. E ele disse. É Jesus falando aos seus. É falando ao coração de cada um aqui nesta tarde. Falando da bênção. Falando que você não está sozinha. Não preocupa porque você acha que ele não viu o seu problema. Que ele não vê a sua situação. Deus está falando. Eu sou o Senhor. Eu sei de todas as coisas. Muito antes
que isso viesse na tua vida, eu já sabia. E eu já liberei a resposta. Eu já liberei a bênção. Por quê? Qual que é a primeira prova disso? Vocês estão aqui. Se a situação fosse maior, se Deus não estivesse na vida de vocês, vocês não estariam aqui, buscando a presença dEle, buscando a resposta dEle. É a confiança na palavra do Senhor, é a confiança nele, porque a Bíblia fala que é Ele quem nos fortalece, não é ninguém. É Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos dá forças para caminhar, para continuar todas as coisas. E Deus nos fortalece e te fortaleceu para estar aqui hoje sobre o teu problema, sobre a sua situação. Já é o segundo passo. O problema que você achou que você tinha, quando você veio, Deus já está falando, eu já te dei a vitória sobre este problema, sobre estas coisas. Então lá, continuando aqui o versículo, Jesus falou para aquela mulher, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegando ela a adorou. Olha o reconhecimento. É quando nós reconhecemos já. Porque ela clamou dizendo, Senhor, socorra-me. Os discípulos não despedem, mas Jesus voltou. É o reconhecimento que nós já fomos abençoados. E damos a nossa adoração ao Senhor Jesus. Já é a certeza. A adoração ali já era certeza que Jesus ia operar. Ela não precisou escutar o resto. Ela não precisou ver. Mas ela já começou a adorar. É como você pediu uma coisa. E já saber que você já ganhou. E já agradeceu. Muito obrigado. Mas eu nem te dei, você nem viu. Mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que Deus operou na vida de vocês. Eu tenho certeza que Deus operou na vida da Cristina. No nome de Jesus. Amém? Jesus fala, que não é bom pegar o pão aos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus queria falar? Primeiramente, Jesus judeu. E lá, em Tiro, os fenícios, na Galileia, depois da Galileia, tinha uma revalia. O que a parábola queria dizer? Que ali aquele povo era o povo eleito. Que ali o Messias só iria para aquele povo. Que só aquele povo, só os judeus iam receber a bênção. Não os gentios. Aquela mulher era gentil. E o que a Bíblia fala? Que não importa quem você seja, não importa assim a situação, Deus veio para todos, porque logo em seguida ela responde, olha a sabedoria que Deus colocou no coração dela. Compreendo, meu Senhor, mas assim como não se devia dar aos cachorrinhos o pão pertencente aos filhos e beneficiados, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. O que ela quis dizer? Não importa quem seja, judeu, profeta, mas sim, que todos somos merecedores da graça do Senhor, que você é merecedora, não importa a situação, que todas as coisas Deus vai operar sobre a tua vida. Não é só sobre a minha vida, não é só sobre a vida dos pastores, dos levitas, de quem está aqui na igreja, mas sobre a vida de cada um. Todos nós somos merecedores da graça, da bênção do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Ele fala, não importa, meu amado. Nessa tarde, não importa o que seja, você é merecedora da minha bênção. Eu escutei o teu clamor, mesmo aquele clamor que não veio de palavras, mas veio da angústia. Porque às vezes nós não temos palavras para clamar. Mas o nosso coração fica angustiado. O nosso coração fica atribulado. Nós ficamos inquietos. E Deus está falando. Ele vê o teu coração. Ele olha para o teu coração. E Ele entende o clamor do teu coração. No coração de cada um. Como é difícil.
Eu falei aqui tantas vezes sobre o amor de Deus. É o amor de Deus sobre a tua vida, sobre o teu problema, sobre a vida de quem você está buscando aqui hoje, aquela bênção. Quem você está representando, como aquela mulher, como os amigos do paralítico. Não era para eles. Mas se você está buscando uma resposta, Deus está falando, você é merecedor também dessa cura, você também é merecedor dessa bênção que eu tenho. Não são para poucos, é para todos aqueles que creem no meu nome. Você está aqui porque você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Você crê que Deus é o único, e Ele é o único que pode te ajudar, Ele é o único que pode te capacitar, Ele é o único que pode te abençoar, Ele pode sim usar pessoas para serem instrumentos, para levar a palavra, mas é através de Deus que todas as coisas acontecem. E da mesma forma, olha que maravilha, então todos somos merecedores, e ela começa toda a conversa com Jesus, e Jesus lá fala que é assim desde o momento em diante. Desde o momento em diante. Mulher, a tua fé. É a tua fé. É o princípio de todas as coisas. É receber aquilo que ainda não vimos, mas a certeza que Jesus escutou. Daquele momento em diante, a filha daquela mulher foi curada. No momento em diante que você abriu a tua boca e falou, o teu coração clamou, Deus liberou o perdão. Mas se nós não vimos, não escutamos ou não presenciamos, porque ainda vemos o silêncio de Deus, Deus quer trabalhar na tua vida. Mas olha o bom, Ele está trabalhando, mas está trabalhando do teu lado. Do teu lado. Nós vemos a perseverança dessa mulher que continuou, não desistiu. Ela enfrentou ali o povo dela, que eram os gentios, que depois podia falar assim, por que você foi a um judeu pedir ajuda? Ela enfrentou os discípulos para chegar até Jesus. Ela tinha perseverança. E da mesma forma, ela teve coragem. Quem teve coragem para largar casa, trabalho, algum parente, para vir buscar aqui a presença do Senhor? Amém? Essa é a coragem que nós temos, é a certeza que Deus operou, que Deus agiu na nossa vida, que Deus nos impulsionou a vir até aqui hoje. E nós colocamos à disposição do Senhor para Ele operar. Porque nós não viemos aqui pedir a homem nenhum. Nós viemos pedir a Deus. E Deus fala que eu estou ao teu lado. É a palavra dele para cada um. Deus está ao teu lado, escutando o teu clamor, escutando o teu lamento, escutando o teu choro, o teu gemido. À noite, quando estamos em casa sozinhos, achando que estamos sós, Deus fala, você não está só. Eu estou contigo. Eu vim para estar contigo. Deus saiu daquele lugar para estar ao teu lado, para lutar com você, para caminhar com você, para batalhar com você. Mesmo que você não tenha forças, Deus te leva pelas mãos e caminha. Deus fala, vamos aqui, o mar está aqui, o mar não quer se abrir. Venha comigo, nós vamos passar por cima do mar. Venha comigo, não há dificuldade alguma. Eu estou com vocês. É a coragem disso. Por isso que Deus fala, não temas a situação. Tenha certeza da minha bênção na tua vida. O que eu estou falando hoje aqui não é novidade não. Porque eu sei que Deus já abençoou vocês muito antes de hoje. Eu tenho certeza que Deus já deu uma palavra, já deu uma profecia na vida de vocês. E eu creio nessa profecia até hoje. Eu creio que essa profecia vai se cumprir na vida de vocês. Na hora certa, as portas vão ser abertas. Porque essa porta não está aberta. Não é a porta que você tem que entrar, mas é a porta que Deus abriu na tua vida. É que você vai entrar e vai receber a cura, vai receber a bênção, vai receber a promessa do Senhor. Não importa se é teu filho, teu esposo, teu marido, teu trabalho. Deus tem, se você buscou, se você largou e foi até Jesus, Jesus não estava lá por acaso. Ele foi lá por quê? Porque você clamou por Ele.
porque você buscou por Ele. Por isso que nós vemos na Bíblia 365 vezes a palavra não temas. Um para cada dia do ano. E se ano bissexto até sobra, né? Então se vai aparecer alguma coisa, Deus já está falando na tua vida. Não temas, porque se o gigante levantar amanhã, se o problema novo vier amanhã, eu já tenho a resposta para o teu problema, eu já tenho a solução, eu vou te fortalecer, eu vou te capacitar. Não temas, não temas. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que agradam a Deus. E se nós buscamos a presença, é o que ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansado. Vinde a mim, porque eu vos acalentarei, eu vos confortarei, eu vos sustentarei. Essa é a palavra. Aquela mulher lutou tanto pela filha dela, buscou em todas as coisas. Eu tenho certeza que uma cidade de muitos recursos ia ter muitos recursos médicos, recursos psiquiátricos, exorcismo, tudo, para tentar livrar a filha dela. Mas só uma pessoa pode curar só uma pessoa pode libertar. Jesus. Jesus tem a solução do teu problema. Jesus, não temas. Lá fala, em Provérbios 23, 18, eu sou a esperança. Jesus é a tua esperança, que tudo vai dar certo. E ele fala, não frustre. Não frustre. É a certeza que quando Jó falava, lá em Jó 19, 27, porque eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre todas as coisas. Que por fim se levantará sobre todas as coisas. Deus está acima de qualquer situação, de qualquer dificuldade. Você entrou com o teu coração aqui, o que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou fazer? Deus está falando. Eu já estou aqui. Eu já estou operando. Eu já coloquei os meus anjos ao teu redor. Não preocupe. Sede forte. Tenha de bom ânimo. Continue a jornada. Levante a cabeça. Coloque o teu coração. Seja feliz. Alegre-se. Alegre-se, porque a certeza da vitória na tua vida é a alegria que Deus traz ao teu coração. Por isso não deixe que a multidão te desanime. Não deixe que a multidão fale que você não vai conseguir. Não deixe que a multidão atrapalhe a tua vitória. Porque quando nós não cremos, nós duvidamos, é a mesma coisa que nos afastamos de Deus. Deus fala, vem. Foi o Senhor, eu me afasto de Deus. Mas se Deus fala, vem, sai correndo e dá glória a Deus, é porque Deus está te chamando, Deus está lá com um presente para te colocar nas tuas mãos. A vitória é a espada da salvação que você vai guerrear e de todas as coisas te dará a vitória. Sobre todas as coisas, Ele te fortalece, ó cansado. Isaías 40, 29. Ele te fortalece. O Senhor te fortalece, ó cansado, e te dá grande vigor ao que está sem força. Não temas, não temas, não temas, não temas. Eu sou quem te sustenta. Eu sou quem te dou o livramento. Você acha que foi por acaso? Não foi por acaso, não. Foi Jesus que te trouxe. Foi Jesus que livrou, como livrou a pastora hoje, que está guardando a tua vida. Temos dificuldade? Temos. Todos temos. Mas uma coisa, eu tenho certeza, que eu já sou vitorioso sobre a minha dificuldade, porque eu sou filho de Deus. Como você é filha de Deus, Deus está já preparado, já tem todas as respostas para a sua vida. Você nem sabe o dia de amanhã, mas Deus fala, não se preocupa com o dia de amanhã. Basta cada dia o teu mal. Por quê? Porque a ansiedade nos tira de Deus. A ansiedade nos afasta. Por quê? Porque nós saímos da presença dEle e queremos resolver com as nossas próprias mãos. Porque se nós temos uma coisa para resolver, mas é eu que tenho que resolver. Você vai resolver, mas é Deus que vai te dar a direção. É Deus que vai falar na tua vida, vai estar falando no teu coração. É assim que você faz. Não temas. Isaías 40, 10. Não temas, porque eu sou contigo.
Eu sou contigo. É o que o Senhor fala nesta noite. E lá nós vamos para falar. E a sua filha ficou sã. A Cristina ficou sã. Eu creio. Eu creio que os problemas, os pedidos que foram colocados aqui nessa tarde, já foram atendidos. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que buscam de Deus a resposta, para aqueles que colocam nas mãos do Senhor, porque o nosso Senhor é justo. Ele fala lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. Aquela mulher buscou primeiro Jesus, buscou, enfrentou todo mundo. E ela primeiro enfrentou a fúria do povo, enfrentou a fúria dos apóstolos. Às vezes nós enfrentamos a raiva de tantas pessoas, palavras, mágoas, muitas coisas, e nos fere. Mas Deus fala da justiça dele. Não preocupe, descansa, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, eu sou contigo, não temas, eu sou contigo, não temas, eu coloquei o meu anjo ao teu lado, te guardando dia e noite, não temas, eu te vi quando você chorou e eu enxuguei as tuas lágrimas, não temas, porque quando você estava cansada, eu te coloquei no colo e caminhei contigo, não temas. Não temas a situação, não temas, onde quer que você esteja, o Senhor está contigo. E Ele vai liberar a bênção da tua resposta, da tua vitória na tua vida. A quem que você busca é na tua casa. A tua casa já está abençoada. É no teu trabalho. O teu trabalho já está abençoado. Saiba, sobre todas as coisas, Deus tem o poder. Nada, a Bíblia fala, que nem um fio de cabelo caia da sua cabeça, sem que Ele permita. É o cuidado de Deus com a tua vida. É o amor de Deus com a tua vida. É a certeza que nós temos, como Jó falou, porque eu sei que o meu Redentor vive. O que ele quis expressar naquele momento, na mesma situação daquela mulher? Ele estava passando um problema muito forte. Mas o que aconteceu? Ele creu no Senhor Jesus. Ele creu na situação que Deus ia providenciar todas as coisas. E Deus supriu muito mais. Deus tem muito mais do que você imagina. Deus tem muito mais para vocês do que as simples respostas que vocês já acham que vocês estão precisando hoje. Deus tem maior, é os sonhos de Deus para a tua vida. Maiores são os projetos de Deus para vocês. Vocês não fazem imensidão do projeto de Deus, do que a palavra fala. Todas as coisas colaboram para o bem. Nós lemos lá em Ezequiel, e disse-lhe Jesus, Jeová, no dia em que te escolhi. É o Senhor que te escolheu, porque não foi aquela mulher que escolheu ir até Jesus, porque Jesus foi ao encontro dela, sem ela saber. Jesus não tinha que estar ali, não planejava estar ali. Da mesma forma, Jesus lhe escolheu e caminha com você cada dia, cada momento. Nós vemos em todas as coisas, em todas as situações. Nós devemos clamar, fortalecermos que Deus é conosco, não importa a situação. Às vezes a gente se entristece com o que nós vemos. Essa semana eu vi um vídeo de uma mulher que deu à luz na porta de uma clínica. E eles trancaram o portão para ela não entrar. Eles fecharam o portão. E aquela mulher gemendo de dor. E os médicos, enfermeiros andando. Você sabia que era porque eles estavam de uniforme, estavam de jalecos, estavam andando do lado de dentro. Eu imagino que estava falando assim, não, a gente não pode atender, não tem convênio, não tem isso, não tem aquilo. E tinha uma mulher lá fora com ela só. Saiu uma enfermeira, que já devia estar lá fora. Ficou gritando, abra a porta, abra a porta. E o pessoal lá dentro, não abriu. Aquela mulher
deu à luz a uma criança do lado de fora. Do lado de fora. É uma situação muito triste ver isso acontecer. Mas a notícia boa que eu tenho para você, da mesma forma que todo mundo estava lá dentro, os maiorais, os doutores, os médicos, a maca, os enfermeiros, estavam lá dentro. Aquela mulher estava do lado de fora e o filho dela nasceu e tinha uma mulher com ela, uma pessoa que deu à luz e a criança nasceu e aquela mulher levantou aquela criança. Da mesma forma, qualquer situação, Deus fala, não importa, eu vou levantar o meu anjo que vai estar ao teu lado. Não importa se é uma multidão, se é 1 milhão que vai estar contra você, mas uma palavra que eu levantar, já é suficiente. Um pensamento de Deus a teu respeito já é o suficiente para você ter a vitória sobre todas as coisas, sobre o teu problema. Não enfraqueça, não preocupe, não fique abalada com a situação. Confia no Senhor Jesus. Não temas, não temas. É isso que eu faço todas as vezes que eu estou de frente com um problema. Não temas, não temerei, não temerei. É sufocante, eu fico preocupado em resolver. Eu busco a palavra do Senhor. Não temas. E Deus fala, eu sempre vou colocar um anjo do teu lado. Eu sempre vou colocar a minha resposta na tua vida. Não importa a situação, não importa o que seja, ou quantos sejam, o Senhor vai até você. O Senhor está vendo a tua vida. O Senhor está olhando as tuas dificuldades e o teu sustento. No nome de Jesus. Como aquela mulher que foi lá e venceu. E venceu. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que daquele momento em diante, ela pegou a filha dela. Saiu daquela cidade onde ela poderia adorar a Deus. Adorar aquele que libertou a filha dela. Libertou a filha dela. Adorar aquele que trouxe a resposta. Que entendeu a situação, que não olhou para a carne, mas olhou para o coração. Porque Jesus falou, não são os sãos que precisam de médico, não são os sãos que precisam de remédio, mas os que estão doentes, os que estão enfermos, os que estão em necessidade. Pois o bom pastor, que vendo que uma das suas ovelhas não fica parado esperando. Vai até ela. Jesus fala, ele vai até você nessa tarde. Não importa a situação, não importa o que aconteça. Ele sabe, todos os dias, ele olha por você. Ele conta as ovelhas dele, uma a uma. E se ele vê que alguém está com dificuldade, se alguém não está naquele meio com algum problema, ele vai até a ovelha dele. Ele coloca nos braços, ele cura suas feridas. Deus cura a ferida de vocês, cura a dor, cura a mágoa, resolve o problema. Esse é o nosso grande pastor, é o nosso Senhor, é aquele que nos ungiu, que nos libertou. Da mesma forma, pois é a certeza, pois hoje a gente não pode nem clamar pela bênção, porque a bênção já foi liberada, a bênção já foi derramada, a resposta já está na mão de vocês. Mesmo que ele fique em silêncio, ele está operando. E a resposta vem mais rápida. É quando nós entendemos e acreditamos no Senhor Jesus. Porque aí você passa pelo seu deserto. Deserto não é lugar de permanência. Ninguém fica no deserto. Nós só ficamos no deserto se nós estamos em desobediência. Porque deserto pode durar um dia, uma semana, alguns desertos até 2 anos. Mas o deserto tem um final. E no final é o oásis que Deus colocou na tua vida. Se você está, querido, num deserto, a situação está difícil. Nós vamos levantar um clamor para que Deus abra os teus olhos. Para que o poder de Deus esteja invadindo a tua vida. Te mostrando o caminho.
te mostrando que Ele está do teu lado, falando, não temas, não precisa usar as próprias forças para resolver as coisas. Ele vai te capacitar, Ele vai te mostrar a solução, Ele vai te mostrar o caminho, e você vai passar por essa dificuldade. Você vai sair desse deserto, você vai sair desse deserto com alegria, cantando o hino da vitória, cantando com alegria, louvando, adorando a Deus, porque você foi vitoriosa, você venceu a tribulação. Não existe tribulação que Deus não consiga vencer. Ele está sobre todas as coisas, toda dificuldade. Levanta do teu lugar.